Eu queria só fazer dois adendos ao que o Ivan colocou, que é importante a gente refletir. O primeiro é o seguinte, é o hábito. O que é o hábito? É a reiterada ação num determinado sentido. Então, se eu estou acostumado a um pensamento desagradável, eu vou até substituir a palavra má. É desagradável. É um pensamento desagradável, que se não para mim, para o outro. Eu queria tanto que tu passe o pé ali na pedra, que já tô... É um pensamento desagradável para ele. Essa reiterada conduta que a gente tem, ela impregna um padrão. E para a gente fugir dos padrões é uma coisa um pouquinho complicada. É por isso que às vezes tem determinado pensamento, você se pega pensando naquilo e você fala, não é agradável esse pensamento. Mas por que ele continua remitente em mim? Porque eu estou habituado a essa espécie de pensamento. Tá, eu quero modificar. O Ivan deixou bem claro a questão da substituição do pensamento. Eu posso substituir aquele pensamento por qualquer outro pensamento. Marcelo, eu não sei fazer isso. Não tem problema. O Evangelho tem uma série de preces. Que se você está com alguma dificuldade de até centralizar seu pensamento naquele sentido, pega uma daquelas preces. Utilize-a. Ela é um elemento higienizador. É assim um dos meios eficazes para a gente, rompendo essa rotina, criar um novo padrão na nossa vida. E a coisa tão difícil que os chineses dizem que para você tirar um hábito e criar outro, leva pelo menos 6 vezes o tempo que você levou para criar o hábito. Eu sou animado, porque nós teremos várias encarnações. Então, diante disso, há possibilidade de mudar, sim. O segundo adendo tem a ver com economia. Marcelo, economia? Sim, economia. Eu acredito que tudo que a gente faz em relação a qualquer coisa na natureza, a gente tem que fazer de uma forma que a gente economize maior energia. Por exemplo, pensar 8 horas por dia, no caso do Ivan, consome 16 quilocalorias. No meu caso, que eu sou total flex, sou econômico, sou uma nova geração, eu consumo menos. Por quê? Porque ao invés de às vezes ficar com raiva daquela pessoa que fez alguma coisa, eu penso, a raiva resolverá o meu problema? Não, Marcelo. A raiva não resolverá o seu problema. Então, eu pego aquela raiva, jogo ela junto com o lixo, porque não vai me resolver para nada, e passo a ter atitudes que vão resolver o meu problema. Se eu briguei com o Ivan, qual é a atitude mais correta para resolver o problema? Conversar. Então, qualquer pensamento que fuja disso é anti-econômico. Gasta fruto vital, consome energia, destrói os órgãos. Nossa, Marcelo, então, aquela raiva que eu tive, que atacou meu estômago, porque o Ivan já explicou que pegou aqui no meu chakra gástrico. Posso resolver? Claro. Você não é obrigado a sentir aquela raiva. Lembre-se que você tem que ter para você os problemas que são seus. Então, se alguém me xingou, isso é um problema de opinião? Meu querido, eu não preciso te xingar para resolver isso. Agora, você tem todo o direito de me trazer por que você está dizendo isso. E a gente resolver aqui. Esse é o principal conselho de uma pessoa que vocês conhecem, assim que falou com vocês há mais ou menos 2000 anos. Vai, pegue seu irmão, se acerte com ele antes de levar sua oferenda. Porque mais agradável a Deus é o teu acerto com teu irmão do que aquela oferenda que se oferece no altar. Gente, Jesus já sacava tudo isso. Cada gota que nós temos no Evangelho não é baseado simplesmente no achar Jesus, mas em teorias científicas que ele conhecia e que ele deixou bem claro. Se eu te falo de coisas da terra e você não é capaz de compreender, como é que vai compreender as coisas do céu? Fechemos os nossos olhos. Vamos começar a quebrar a rotina de pensamentos desagradáveis. Como? Criando pensamentos. Nós vamos fazer as vibrações.
Vibrar é criar um pensamento a favor de alguém. Só que esse pensamento ele pode estar envolvido em 3 questões básicas. Eu posso ter uma ideia agradável, endereçar alguém. Eu posso ter um sentimento agradável, ou eu posso indicar uma emoção agradável. Emoção agradável é aquela que você vê seu filho se formando na escola. Nossa, que coisa legal! Ele se esforçou e chegou ao final do objetivo. Isso é uma emoção super agradável. O sentimento que você tem por pais, por filhos, pela pessoa com quem você convive, são sentimentos agradáveis. Que você, ao ver a pessoa, você tem vontade de estar com ela. Pensamentos agradáveis são aqueles onde você percebe: meu erro estava aqui e eu posso corrigir. Então, nesse instante, vamos procurar ter ou uma ideia agradável, ou um sentimento agradável, ou uma emoção agradável. E vamos pegar esse nosso pensamento e vamos entregar a espiritualidade como oferta. Oferta em favor das pessoas que hoje estão nesta rotina desagradável. Vamos vibrar para que eles percebam que criar tumulto não conserta o problema. Para que eles percebam que o mais interessante é corrigir-se quando se está errado e apoiar o outro corrigir-se quando o outro está errado. Vamos criar um pensamento muito agradável em favor daqueles que estão acometidos de alguma doença. A doença que vai do corpo, a doença que existe no perispírito, a doença que já está impregnada na alma da criatura. Por reflexão dela, sim, mas que nem por isso eu não posso deixá-la desamparada. Se eu tive condições de observar isso, nada mais lógico que tente ao menos enviar um pensamento agradável a ela. Vamos criando um pensamento por aqueles que estão encarcerados, não apenas nas prisões físicas, mas encarcerados nas ideias, nas monoideias, acreditando falsamente em coisas e utilizando dos seus recursos físicos e espirituais para criar essa situação. Embora todos sejamos livres, porque este foi um desejo que Deus impregnou na lei divina, Deus também impregnou o desejo de que o espírito evolua. Vamos endereçando então esse pensamento para que todos, tantos nós, quanto outros que não estão aqui por falta de oportunidade, quanto outros que a gente encontre no caminho hoje, na semana, durante esse mês, vamos envolver a todos e pedir que a espiritualidade envolva a todos. Que quebre-se esse laço do hábito desagradável e vamos forjar um hábito novo. Vamos rogar a Jesus que nos ampare sempre, através dos nossos amigos espirituais, nos dando esclarecimento e apoio, principalmente naqueles momentos em que nós não consigamos sentir a presença deles. Ó Jesus, querido Mestre, representante de Deus aqui na terra, irmão mais velho, amparai-nos. Eu rogo que esteja presente conosco nas nossas dificuldades. Porque eu estou aqui para aprender, sim, meu desejo é esse. Mas muitas vezes eu me equivoco nas minhas considerações e nas minhas conclusões. Que eu possa ter a humildade suficiente de me corrigir. E mais, que eu aprenda que o mal só existe se eu o cultivar, ou se eu permitir que ele seja cultivado.
que assim seja.